Oi, gente, tudo bem? Nossa, quanto tempo que eu não apareço aqui. Muito tempo, mas depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando por que eu sumi. Na verdade, gente, eu não sumi. Na verdade, eu tô trabalhando bastante, vocês sabem. E o YouTube, ele é meio assim, né? Às vezes você faz mais conteúdo, às vezes você faz menos. Aí eu tava trabalhando bastante no ritmo muito forte, não tava cuidando muito do meu cabelo, então também não estava trazendo conteúdo. Eu gosto de fazer vídeos que realmente tragam conteúdo. E como eu não estava tendo muito conteúdo, a vida vai passando e a gente acaba não fazendo, né? Então, mas hoje eu resolvi vir aqui para falar para vocês sobre Espaço Laser. Eu faço depilação a laser, já tem, vai completar 2 anos, né? Que 2 anos não, menos, 1 ano e meio, né? Que eu comecei, menos até, não, 1 ano e meio, que eu comecei a fazer sessões no Espaço Laser, né, de depilação a laser, e eu vi que tem muita dúvida sobre isso. Eu estava conversando com umas meninas em alguns fóruns, algumas pessoas ainda vêm me perguntar bastante sobre, então eu resolvi fazer um vídeo aqui para poder explicar para vocês exatamente como funciona, quais são as minhas experiências, como que é e tudo certinho. Então, se você tem interesse em fazer depilação a laser, se você tem interesse de saber especificamente na Espaço Laser, que é onde eu faço, fica aqui no vídeo que a gente vai conversar sobre. Então, gente, um videozinho bem curto, bem rápido, bem sucinto. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas ainda assim depois desse vídeo, é só deixar aqui, tá? Então, eu vou explicando pra vocês como funciona a Espaço Laser, a depilação a laser, especificamente na Espaço Laser, que é onde eu faço, que é com o laser Alexandrite, que é o laser que eles usam, né, que é um laser que, segundo eles, além de retirar os pelos, é um laser que hidrata e deixa a pele mais clara. Eu senti realmente que clareou as regiões que eu fiz, mas vamos lá. Eu comecei na Espaço Laser fazendo 3 sessões experimentais na minha axila. Eu fui lá, minha irmã foi fazer, então eu acompanhei ela e eles me deram 3 sessões experimentais para poder fazer na axila. Na primeira sessão que eu fiz com laser. O laser arde um pouquinho, gente, mas com o tempo você acostuma e não é nada que ninguém aguente fazer. Dói muito menos que depilar com cera, tá? Muito menos. É um disparo, o laser joga junto um jatinho gelado para poder não esquentar a pele, né? Então, assim, é super fácil de fazer, é assim, muito rápido. Eu fiquei espantada com a rapidez que é para poder fazer. Então, eu fiquei muito espantada com a rapidez, né? Foi muito rápido. Eu acho que foi 5 minutos ela fez minhas 2 axilas, tá? Ela vem com laser, o laser vai dando os disparos, né? Você faz um preparo antes. Você não pode estar com pelo grande, nem o pelo muito pequenininho, né? Normalmente eles pedem pra gente 1 semana antes da sessão raspar os pelos com a gilete e ir com os pelos crescidos de 1 semana. Claro que cada pelo cresce de um tamanho, cada pessoa tem um crescimento de pelo, mas o básico é esse, tá? E chegando lá, ela foi, me explicou direitinho tudo como funciona. Fui sem desodorante, sem nada na minha pele, tá? E ela fez os disparos. A primeira sessão, depois de 10 dias, entre 10 e 15 dias, todos os meus pelos da axila caíram. E minha axila, quando eu fui fazer a segunda sessão, já não estava mais crescendo pelo, tá? Então eu fui, na segunda sessão eu amei, então eu fui lá e fechei mais o pacote e ela me deu mais 6 sessões. Me deu mais 7 sessões, no caso, né? Pra poder fazer as 10 sessões. Porque 3 eu já tinha ganho, ela me deu mais 7. Me deu não, eu comprei, no caso, mais 7, né? Fechei o pacote. Preço varia de lugar para lugar, de época para época. A Espaço Laser é uma franquia, então cada lugar, né, compra a franquia e cada profissional lá tem sua época de fazer a promoção e etc. Então eu fui, fechei o pacote e comecei a fazer as axilas. O que aconteceu? No início eu marcava de 45 em 45 dias. Dependendo, até dava mais um prazo, um mês. A fisioterapeuta, né, que é a profissional que está fazendo, né, para quem não sabe, quem faz o laser são fisioterapeutas. A profissional que está fazendo vai te indicar direitinho com quanto tempo você deve voltar, mas basicamente fica entre um mês e 45 dias. Voltei da outra vez. Às vezes já voltei com o pelo um pouquinho grande, crescia um pouquinho, mas já começava a crescer bem fininho. Fazia o preparo, chegava lá, ela fazia. Conclusão, no final das 10 sessões de axila, no meio dessas sessões também eu fui e fechei o pacote de virilha, então fiquei fazendo as duas. No final dessas 10 sessões, o meu pelo não tinha acabado. Tava crescendo bem fininho, mas não tinha acabado.
Então eu fui e falei com elas, eu falei, olha, o meu intuito de ter vindo aqui foi para poder acabar com meus pelos e eu ainda tô usando o Gillette. Importante, não pode arrancar o pelo da raiz, tá? Enquanto você estiver fazendo o laser, durante todo o processo você só pode passar Gillette nos pelos, tá? Pra não arrancar o pelo do bulbo e tal. Aí eu fui e falei com ela, falei, olha, não acabaram os pelos, acontece com muitas pessoas, né? Depende do crescimento do pelo de cada um, do quantidade de hormônio que cada um tem, da grossura do pelo e tal. Então eu falei com ela e não tive problema nenhum, eles tiraram uma foto, mandaram para avaliação e me deram mais 7 sessões. Então eu fiz as minhas 10 e ganhei mais 7 porque o intuito é acabar com os pelos. Inclusive eu ainda tô fazendo essas 7. Já fiz a segunda dessas 7 e eu já não tenho mais pelo na axila, então acho que dessa vez vai resolver, tá? Tô fazendo a virilha também eu ganhei mais 2, porque também com 10 sessões meu pelo não acabou. O importante é o quê, gente? Faz valer o seu direito. Você pagou um pacote pra em 10 sessões o seu pelo acabar. Se em 10 sessões o seu pelo não acabou por N fatores, que a gente, né? Crescimento, muda de pessoa pra pessoa, a gente é ser humano. Então, se no final das 10 sessões o seu pelo não acabou, você volta lá, fala com eles. Eu não tive problema nenhum. Eles só tiraram a foto, mandaram, avaliaram, aceitaram o meu pedido, normal, e eu ganhei mais 7 sessões, tá? Então, assim, tô terminando as sessões da axila, já não tenho mais pelo, mas se eu ficar uns 3 ou 4 meses sem fazer, aí que eu vou saber realmente se o pelo morreu mesmo, né? Porque, por exemplo, eu fiz a primeira sessão dessas 7 e agora eu fui fazer a segunda, 45 dias depois, e já não tinha, eu não cresceu pelo nenhum. Então, vou terminar as 7 que eu ganhei e depois eu vou avaliando como é que fica, tá? Vamos lá, questões, dúvidas que eu vejo muito em relação à depilação a laser. Clareia o pelo, clareia a pele, pelo menos esse Alexandrite que eu faço, que é o da Espaço Laser, né? Ele deixa a pele clara, clareia, né? Tira aquele tom escurecido. Claro que quando a pele é naturalmente escura, não vai ficar. Mas aquela mancha, que ele ajuda a clarear, ajuda a tratar a pele. Minha pele ficou muito macia, também porque não tem mais atrito de Gillette, né? Não tem mais o sofrimento de arrancar o pelo com cera e tal. Então minha pele ficou muito melhor. No final vou botar vídeo aqui pra vocês, foto ou videozinho pra vocês da área das axilas e da minha perna que eu tô fazendo pra vocês verem. Então assim, dor, questão de dor, gente, dói muito pouco. Eu sei que dor varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que é mais o susto do que a dor em si, sabe? A gente se assusta com barulho, sabe? Faz tá. Então eu acho que é mais a questão do susto do que da dor em si. Dá um ardorzinho de leve, mas é muito pouca coisa. Segunda coisa, valores. Depende de franquia para franquia, né? Eles fecham um pacote, normalmente eles te oferecem um valor astronômico, 10 mil, e falam que vão te dar 70% de desconto, e cai para 6 mil, e cai para 3, e quando você vê tá em 2, e se você fala que você... Gente, é além da oferta e da procura, você faz a barganha, você fala, olha, eu quero fazer perna, mas eu só vou fazer se eu ganhar uma sessão. Geralmente eles dão áreas, por exemplo, quando eu fechei a virilha, eu ganhei o ânus, ganhei infraumbilical, ganhei, né? Mas, tipo assim, ficou um valor bacana e eu consegui fazer. Então, assim, conversa, entendeu? Ó, desse jeito não dá pra pagar, eles são super maleáveis em relação a isso, tem como fazer, eles parcelam até em 18 vezes, eles fazem aquele crédito recorrente que vai tirando todo mês do seu cartão, vai passando no seu cartão todo mês, sem você precisar comprometer todo o limite do seu cartão. É como eu faço, entendeu? Eu parcelei em 10 vezes, todo mês o meu cartão, eles descontavam no meu cartão aquele valor, entendeu? Então, depende muito, depende da época do ano. Geralmente quando é mês da mulher, dia das mães, eles sempre tem dia das mães tá chegando agora, então eles sempre tem uma promoção. Peraí, rapidinho. Pronto, tava sujo. Eles sempre tem promoção, então assim, eu acho que vale a pena pra quem, né, quer fazer. Outra coisa que eu vejo, eu já fiz em 2 filiais diferentes. Eu fiz na filial que eu costumo fazer e um dia não tinha vaga, porque isso é um problema da Espaço Laser, pelo menos aqui na minha região. É muita gente fazendo para poucas salas e poucos lasers, né? Então, às vezes você remarca porque acontece qualquer motivo, você não consegue nem pro próximo mês, só tem pro outro. Então isso é um problema que acontece na minha filial. Mas com isso eles te dão opções de marcar em outras filiais. Então eu fiz numa outra filial e eu não gostei. Não gostei, achei que a menina foi muito rápida, não
não se, tipo assim, eu achei que ficou, teve regiões que cresceu o pelo, teve outras que não, entendeu? Então isso depende, eu acho que é muito do profissional. O laser que eles usam é o mesmo, porque é uma franquia, então, como todo, não sei se vocês sabem como funciona a franquia, mas como toda franquia, elas têm que ser iguais, então assim, a pessoa compra aquela franquia para ela poder usar, mas o nome da franquia tá ali, então o laser tem que ser o mesmo, tanto que você pode ver as lojinhas são todas as mesmas e tal. Então eles usam o mesmo laser, só que vai muito do olhar e da mão do profissional que está fazendo, entendeu? Tem profissional que usa o laser mais forte em algumas regiões, tem profissional que usa o laser mais fraco. Então eu acho que depende muito do profissional. Eu, como já tenho nessa filial que eu faço a menina que começou, que é o jeito que eu gosto, assim, que eu vejo mais resultado, eu continuo sempre com ela e tento marcar sempre com ela, tá? Mas eles têm um protocolo que é passado para todos os profissionais. Claro que não é cada um faz do seu jeito, né? Eles têm um protocolo. Só que eu acho que isso vai muito do olhar do profissional também, tá? Então, assim, pode ser que você não goste em um lugar, mas no outro você goste. Então, mas isso não, o que eu percebo, que isso não tem nada a ver com a empresa em si, né? Isso é muito do olhar do profissional. Mas não tive problema nenhum. Mesmo essa menina que eu não gostei, meus pelos tiveram um resultado, caíram sim. Então foi mais uma questão de minha mesmo, assim, sabe? Mas eu não senti problema em relação com a empresa, eu não tive problema nenhum, tá? Então é isso, a questão de não gostar de alguns lugares, falar que é bom, outros que não, acredito que é muito dessa parte do profissional. O pelo, o que acontece? Eles prometem acabar com os pelos em 10 sessões. Se não acabar em 10 sessões, você vai falar com eles e eles vão dar mais sessões para você, para poder seu pelo acabar. Esse é o seu direito, foi o que você assinou no contrato. O que acontece? Eu acredito que o pelo não acabe para sempre, gente. Eu acho que eu já vi pessoas que voltou um ano depois, com o pelo crescendo de novo. Claro que não volta a crescer como era, não volta a crescer grosso como era. Volta a crescer uns pelinhos fininhos, que tem gente que se incomoda, começa a incomodar porque a pessoa tem que começar a usar a gilete de novo. E a pessoa vai lá, faz mais uma sessão, paga uma sessão, ou paga um pacote, tanto faz, e já mata os pelos de novo e fica mais um tanto de tempo sem ter pelo. Então, assim, eu não espero que meus pelos acabem para sempre, né? Eu não tô nessa expectativa, mas eu tô na expectativa de que, se voltar a crescer, eu faça mais uma ou duas sessões e mate esse pelo, tá? Mesmo porque o corpo muda, a gente tem hormônio, então pode ser que o pelo não acabe para sempre. O que eu falo, que se eu tivesse que fazer todo mês, igual a gente faz depilação a laser, depilação com cera, eu faria. Mesmo se eu tivesse que fazer todo mês, pagar isso pro resto da minha vida, eu pagaria, porque não tem preço. Você não precisa usar gilete, você não precisa passar por cera, ter sua pele tratada, sua pele lisinha. Então, assim, o laser, pra mim, Kátia, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, um dos dinheiros mais bem investidos que eu já fiz. Tá? Então eu faria, mesmo que eu tivesse que voltar lá de 6 em 6 meses, de 2 em 2 meses, eu voltaria e eu faria, tá? Para essas pessoas, eles também oferecem como a pessoa volta. Ah, cresceu o pelo, acabou meu pacote, passou um ano, cresceu, quero fazer mais uma sessão. Você vai lá e paga uma sessão, eles vão fazer uma sessão e pronto. Então, ou você pode fechar outro pacote, tanto faz, vai depender da quantidade de pelo que crescer, como que vai ser, entendeu? Mas, assim, é libertador, então eu só tenho coisas boas para falar, tá? Em relação a isso, dor, queimadura. Eles dão todas as dicas, eles dão todo um protocolo que você tem que seguir. Você não pode ter tomado sol tantos dias antes de fazer, você não pode tomar sol tantos dias depois. Minha perna uma vez queimou, ficou assim, ela fez os disparos e eu vi que umas regiões ficaram bem mais sensíveis, ficaram vermelhas, deu uma casquinha, tipo queimadura mesmo, mas depois sumiu o manchado, sumiu a casquinha e tudo bem. Tipo assim, eu não tive problema em relação a isso. Eram regiões, às vezes pega numa região que é mais sensível do que a outra, pode dar uma queimadinha assim, mas você só vai ver depois, na verdade, né? Quando você chega em casa, que aquilo fica ardendo um pouco, aí você vê que não tá legal ali, aí vê que é uma queimadura. O que eu fiz? Ela me orientou, Kátia, passa Bepantol, né, hidrata essa região, espera que vai dar casquinha, depois vai cair e tal. E foi isso que aconteceu, não foi uma queimadura demais também. Então, assim, minha experiência pode ser diferente da experiência de outras pessoas, mas basicamente o que eu vi é isso, entendeu? E em relação à queimadura, preço, se o pelo acaba ou não, né, que é isso.
acaba. Pode ser que volte a crescer depois de um tempo, pode ser que volte a crescer, aí você tem as opções de fazer sessão. Tem lugar que nunca mais o pelo vai crescer, tem lugar que pode voltar a crescer, geralmente regiões mais hormonais, que eles falam que é virilha, axila, pode ser que volte a crescer. Então, foi isso. Prazo para poder... Na primeira sessão que você fez a primeira vez, passa uns 10, 15 dias o pelo cai. O pelo cai todinho, aquele pelo que foi atingido cai. E depois aquele pelo cai, aí depois começa a crescer ou não. Na minha perna, na primeira sessão que eu fiz, passou uns 15 dias, meus pelos caíram, e eu vi que algumas regiões não cresceu mais e outras cresceram um pelo bem fininho. Então é assim que vai sendo, entendeu? Na primeira sessão já acaba com o pelo. E o pelo que vai crescendo, às vezes cresce um pelo bem fininho, às vezes cresce um pelo mais grossinho, às vezes tem algumas regiões que não vai crescer. Na primeira sessão o pelo já não volta mais como era, tá? Então, se você quiser saber, com quanto tempo que o pelo acaba, depois das 10 sessões você vai ver se o pelo acabou. Mas a minha, na sexta sessão, eu já consegui ficar 3 meses, 2 meses, sem crescer pelo nenhum. Já na sexta sessão, nem apontava. Eu ia fazer isso, é uma outra coisa importante. Se você marcou com 45 dias, volta com 45 dias, mesmo se o pelo não tiver grande. Eu voltei já com a minha axila sem ter crescido pelo nenhum, mas volta, porque aí a fisioterapeuta vai avaliar, vai ver se pode fazer ou se não, se espera mais um pouco. Mas o importante é você voltar, tá? Com a data marcada. É isso. Não tenho mais o que falar em relação ao espaço laser. Não posso falar de outras porque nunca fui nenhuma outra. Eu sei que tem geolaser, mais laser, eu sei que tem outras, mas eu nunca frequentei. Eu comecei na espaço laser e tô terminando na espaço laser, então eu só posso falar realmente pela espaço laser, tá? Eles sempre vão oferecer promoções para você fazer outras áreas, então vai muito do que você acha. Mas assim, eu tô super satisfeita. Tô fazendo o buço, ó. Tem 10 dias que eu fiz, aí cresceu um pouquinho aqui de nada, tá vendo? E depois esse pelinho vai caindo, tô fazendo buço, faço mento, já não tem mais. E eu tô na 4ª sessão do mento, e já não tem mais, mas mesmo assim eu vou fazer todas as 10. Então assim, gente, pra mim, minha irmã também faz, então pra gente foi uma das melhores coisas que a gente fez, tá? Então, se vocês tiverem mais dúvida, qualquer coisa quiser me perguntar, só colocar aqui nas perguntas, mas eu acho que eu respondi o básico, respondi quase tudo que envolve isso daí, tá? Então agora eu vou deixar umas fotos pra vocês das regiões que eu tô fazendo e depois eu volto pra poder falar disso daqui, tá? Volto com um tratamentinho pra poder falar de como tá minha juba, que tá maltratada, que eu não tenho cuidado dela, mas eu volto aí. Então, obrigada por quem continua aqui, obrigada por quem manda mensagem pra mim no Instagram perguntando quando eu vou voltar, quando eu não volto. Kátia, quando você volta? Quando você vai? Gente, tô chegando, tá? Então, obrigada por tudo, obrigada por ainda estarem aqui. Qualquer coisa é só deixar aqui nas perguntas aqui que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Então, beijão, até a próxima, tchau, tchau. Gente, não reparem na perna, porque a perna é feia mesmo, mas só pra poder mostrar pra vocês. Ó, tem uma semana que eu fiz, aí queimou os pelinhos, tá vendo? Lembrando que meus pelos eram muito grossos. Então queimou, isso daqui são os pelinhos queimados, ó, eles ficam assim, ó, tá vendo? E eles começaram a cair. Você passa assim, ó, eu não vou conseguir tirar pra mostrar pra vocês, mas você pega assim, ó, eles caem tudinho. Entendeu? Eles já começaram a cair. Alguns caem, outros não. Tem regiões aqui que nunca mais vão voltar a crescer. Olha aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem aqui mais ou menos. Tá vendo? Alguns vão voltar a crescer, outros não. Tá vendo? Mas eles ficam assim, ó. Queimadinho. Você vê o pelinho queimadinho. Sabe? Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Mas acaba que a perna fica assim, ó. Tá vendo? Lisinha, sem pelo nenhum. Eu tenho varizes, mas isso é da minha perna mesmo. E ficam assim, ó, sem pelo, quase... aqui na minha coxa dá pra mostrar melhor. Olha aqui, ó. Eles dão uma queimadinha no pelo, tá vendo? Aqui, ó. Um pegou, esse daqui tava um pouco maior e não pegou. Deixa eu ver se ele vai cair. Caiu, ó. Tá vendo? Ó como é que sai o pelo. Sai o pelo todinho, entendeu? Caiu aqui dessa parte. Eles começam a cair. Ó, tem aqui, ó. Deixa
Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Cuidar pra não pagar calcinha pra você. Ó, deixa eu ver se esse daqui vai sair. Aqui tem um outro, ó. Tá vendo? Por isso que é importante você fazer o preparo certinho, porque esses grandes assim, normalmente não pega, tá? Lembrando também que quanto mais claro o pelo, mais... Aqui, ó, esse daqui não tá saindo, tá vendo? Esse aqui provavelmente quando eu fui fazer eu não me atentei, não raspei direito, ele ficou grande, tá vendo? Aí vai ficar pra próxima, mas olha como é que ele, da primeira vez ele matou. Olha como é que ele já cresceu fininho, meus pelos são muito grossos. E já cresceu aqui, ó, fininho, tá vendo? Então, assim, eles, pelos muito claros, pelo loiro, pelo branco, não pega, tá? Então tem que ir lá para eles poderem avaliar também. Pele muito escura, muito negra, eles também não fazem, depende. O importante é fazer uma avaliação, tá? Aí é que sim, ó. Vai passando a unha assim, às vezes sai, às vezes não. Mas basicamente é isso aí, gente. Tô muito satisfeita, tô fazendo aqui também, ó, nessa parte do dedo, entendeu? E é isso aí, galera. Conforme for andando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom?